Você falou de Vale também, acho que é legal de pegar esse gancho, porque eu até tava vendo recente um pouco de consenso de mercado, assim, o pessoal tá projetando mais de 10% de yield. 10% pelo menos ali é o que a gente vê na média. E aí, pô, R$ 60, ainda vários ruídos, essa é a verdade, mas se você for pegar até o preço do minério, não é um patamar ruim, né? Se você for pensar para a geração de caixa da Vale. É excelente. É excelente, inclusive. Dado a vantagem competitiva da Vale ainda de ser muito eficiente. E o dólar agora, que não tem ninguém falando. E o dólar também ajudando nesse sentido. Então, eu sinceramente concordo. Eu também acho que é muito mais óbvio hoje Vale do que Petrobras. E aí, quando que você acha assim que... É difícil de dizer, mas... Quando que destrava, assim, o preço da Vale? Entendeu? Porque é barato para comprar, você ganha 10% de yield. Mas às vezes o cara quer esperar. Talvez fique nisso, né? Talvez nunca destrave. E não necessariamente isso é ruim. Como eu disse no começo aqui da nossa gravação, uma ação ela pode valorizar por 3 motivos. Um deles é a expansão de múltiplo, que seria esse destravamento. Outro é o crescimento do lucro, o que eu não acredito muito para a Vale. E o terceiro, que é o dividendo. Se a ação não se move do lugar. Né? A Petrobras, se vocês forem ver o gráfico de longo prazo, ela, ajustado por dividendo, subiu muito. Mas se você tirar o dividendo... Petrobras Vale. Petrobras. Tá. Não saiu muito do lugar. Tá nesses R$ 30 aí faz anos. Só que ela paga tanto dividendo que o acionista ganhou muito mais do que somente a valorização do papel. Eu me lembro do caso da Eternit, lá atrás. A Eternit, ela pagava, acredito ou não, 30% de dividendo ao ano. Por quê? Porque era uma ação que tinha... uma empresa que tinha um envolvimento lá com amianto, a questão do amianto não era muito clara, tinha uma ação no STF, e quase como tudo no Brasil, demora-se anos para ser julgado. E tinha uma ação no STF para regular ou não a operação de amianto. E por conta disso, a empresa tinha, vamos dizer assim, uma espada na cabeça e ninguém quer comprar um ativo que pode não valer nada amanhã por uma decisão do STF. Então, a ação ficava muito barata, porque amanhã pode o STF vir e falar que não tem mais negócio. E o que acontecia? A ação ficava muito barata, naturalmente ninguém queria comprar aquele negócio, ela negociava 3 vezes lucro e pagava praticamente todo esse lucro na forma de dividendos, que dava um yield de R$ 30. Só que demorou 12 anos para ser julgado. Então, olha só. Não andou nada, mas se eu pego o dividendo, o cara ganhou. Deu 30% ao ano. E depois quebrou no final, mas assim, você ganhou 30% de dividendo ao ano e o papel não saiu do lugar. Então, aonde que eu quero chegar com isso? No Brasil, tem algumas empresas que, se você compra num patamar muito baixo e com um yield muito grande, ela nem precisa subir, né? E nas minhas contas, o dividendo pode ser até maior que esse, né? Porque se você pegar o lucro que os analistas estão projetando, algo entre 10 a 13 reais por ação, dependendo do ano aí, dependendo do preço do minério. E se você for ver nos últimos anos, se você da Vale, se você somar dividendos e recompra, ela fez praticamente 100% de payout. A gente olha muito para o dividendo, mas a recompra tem que ser analisada também. Verdade. Nos últimos 2 anos, a Vale recomprou 20% das suas ações. Então, ela pagou 10% de dividendo e 10% de recompras. Mas, para mim, acionista, não importa muito se é dividendo, se é recompra. Até no Brasil, melhor que seja dividendo, porque não tem tributação, né? Se tivesse tributação, talvez fosse melhor recompra. Mas na hora que você olha esse total comp, né, essa remuneração total, ela tem condição de pagar 20% ao ano com esse preço de minério que está hoje, que não é um preço de minério nem muito próximo da máxima dos últimos anos e nem da mínima dos últimos anos. Nos últimos 10 anos, o minério de ferro chegou a bater $42 em 2016, no começo de 2016, e chegou a bater $224 em 2022, quando deu o início lá do conflito da Rússia e da Ucrânia. Eu gosto do modelo do Damodaran de precificar commodity. Pega o médio dos últimos 10 anos, que é bem esses $110, muito próximo do que negocia hoje, e faço valuation em cima disso, né? Sabendo que o preço provavelmente não vai ser esse no próximo ano, mas quem sabe ao longo dos próximos 10 anos
tem uma chance de estar muito próximo da média. Eu gosto de fazer valuation de empresa de commodity assim. Para mim tem funcionado. E se você fizer esse preço, pegar esses $110, que é a média dos últimos 10 anos, a Vale teria a condição de pagar 20%. O que faria a Vale não pagar? Programas de investimento, que não é o que ela tem feito. Ela segregou, né, a empresa em duas, fez a cisão dos ativos de base metal, lá, cobalto, níquel e cobre. Esses três numa nova empresa, trouxe um investidor, né, se não me engano, o fundo da Arábia Saudita, lá de recursos deles lá. E, pelo que eu sinto, quem vai fazer o CAPEX dessa área, que tem bastante crescimento, por conta de transição energética, vai demandar bastante cobre e níquel, vai ser os investidores com diluição da Vale. E nos meus modelos, eu nunca precifiquei muito bem esse negócio, porque o dinheiro de verdade vem do minério de ferro, que não cresce mais. Você pega a produção de minério de ferro da Vale, não deve crescer nos próximos anos. Cresce um pouquinho lá no guidance deles, mas assim, bem pouco perto do que foi o crescimento lá atrás. Na década de 2000, a Vale deve ter multiplicado por 5, 10 vezes a produção. Isso não existe mais. Então, isso aqui deve ser um ativo gerador de renda, dividendos e recompras. E a parte que vai CAPEX, ela está trazendo investidores para fazer esse investimento. Então, é essa alocação de capital que ela tem feito. Para o acionista, se o preço do minério de ferro ficar do jeito que está, a tendência é que os dividendos sejam maior que esse, porque o pessoal bota esses 10%, mas na minha concepção deveria ser analisado o dividendo mais a recompra, que daí dá quase 20%. Verdade, então, será que precisa destravar? Ou eu ganhar 20% ao ano em dólar? Tá ótimo. Tá bom. Nem sei se preciso destravar. Talvez nem queira, porque daí eu reaplico a 20%. Que eu fui comprando esse... Nessa mesma lógica, mudando um pouco até de setor, talvez, será que BB Seguridade não pode ser olhada um pouco por esse lado também? Com porque certeza. é uma ação que paga um dividendo bom, mas assim, se você olha o gráfico, assim, não é um negócio que deu uma baita multiplicação de capital se você olhar só para performance da ação mesmo. Então, você considera que BB Seguridade pode ser vista como esse lado também? Ou não necessariamente? Sim. Acho que toda ação de dividendo estável tem que ser analisada assim. Né? Entendi. Daí alguém fala, pô, não é legal destravar? Pode ser. Se o papel dobra, a Vale dobra, a BB Seguridade dobra de preço, talvez você venda esse ativo e compre outros. Mas, para o investidor de longo prazo, aquele cara que olha o dividendo, não sei se deveria ser algo que ele deve buscar ou torcer. Talvez o ideal seja que o preço fique barato e você possa comprar sempre, exato. recomprar sempre, né? Obviamente que no caso da BB Seguridade tem um risco lá, que é o contrato em 2033, que eu acho que vai ter que ter algum acordo, alguma espécie de outorga, né? São empresas que são irmãs, assim, a BB Seguridade, o Banco do Brasil. Tem até, eu estava conversando com o RI de uma das duas empresas, eles falaram que tem uma sobreposição muito grande de acionista minoritário. Então, tá meio que em casa. Acho que vai ser até antecipada essa revisão. O Nishio escreveu um relatório agora falando sobre isso. Eu, se fosse do governo... É 2033, não é? Que finaliza. Sim. Só que você acha que você está por um lado mais positivo ou negativo dessa renovação desse contrato? Porque primeiro, que está muito longe ainda. Sim. Então é muito difícil também de ficar tentando... Até a própria empresa acho que falou que nem estava fazendo nenhum tipo de tratativa. Queria fazer 5 anos antes só, que aí é 2028. Isso. Então, como que você olha para isso? Porque o pessoal sempre pergunta essa parada. Eu também acho que a tendência é todo mundo empurrar com a barriga e depois resolve. Mas se eu fosse do governo, do Ministério da Fazenda, eu estaria analisando de antecipar isso, porque você traz... Provavelmente a BB Seguridade vai ter que pagar alguma espécie de outorga para o Banco do Brasil para renovar por mais 20, 30 anos. E você traz esse dinheiro hoje para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia pagar um dividendo extraordinário. Para o governo no momento que o governo precisa. É verdade. E não deixa para o próximo governo. É verdade, até porque não vai ser o próximo, não vai ser... 2028 possivelmente não é o mesmo governo, né? Pode até ser, mas assim, é um na mão ou 2 voando. Faz sentido. Né? Um na mão ou um voando, né? Faz sentido. Eu prefiro um na mão. Faz sentido. Não sei se eles viram isso. Mas eu acho que uns 5 a 10 bilhões de reais aí que daria para o governo levantar. A mais, né? O governo... E aí, curtiu esse corte? Saiba que o podcast completo está disponível lá no canal da Genial Investimentos. Você pode usar, inclusive, o link que está aqui na descrição. Um abraço.